Tenho certeza que o Espírito do Senhor já está sobre nós nessa noite, queridos irmãos. Eu me sinto muito grato a Deus, primeiramente, por estar aqui, dando o meu testemunho de vida. E eu carrego no meu coração uma palavra chamada gratidão. Hoje é um dia muito especial, dia 20 de abril. Hoje fazem 8 anos que o pastor Darcy Miguel foi na minha casa. Eu lembro como se fosse hoje aquele dia, irmãos. Era um tempo muito difícil, em que principalmente eu passava. Eu estava numa depressão profunda, havia sofrido um infarto, havia trabalhado 30 anos, irmãos, e me aposentado. Vim para casa, sofri um infarto, entrei em depressão, porque eu sonhava com o trabalho. Eu dormia de noite, aquilo foi me angustiando, me trazendo uma ansiedade, e eu entrei numa depressão profunda. Mas a mão do Senhor me resgatou, a mim e a minha família. Eu lembro que o irmão Salles, presbítero Salles, nós nos conhecíamos de outros tempos, e naquela época ele trabalhava com meu genro, o Juliano, que está ali sentado. E o Juliano, conversando com ele um dia no trabalho, falou para ele sobre o meu problema. E eu lembro que um dia eu estava em casa e tocou o telefone, uns 2 ou 3 dias antes do dia 20 de abril, e o irmão Salles disse: Luiz Carlos, ele até hoje me chama, muito poucos me chamam pelo nome completo. O irmão Salles até hoje ainda me chama de Luiz Carlos. Diz: Luiz Carlos, eu quero te fazer uma pergunta. A gente se conheceu no mundo, viveu muito tempo, trabalhamos juntos há muitos anos atrás, mas hoje eu sirvo a Jesus. E eu gostaria de te fazer uma pergunta, se tu aceita a visita do meu Jesus na tua casa. Se tu aceita a visita do meu pastor na tua casa. Eu digo: Salles, receberei ele de braços abertos. Então, no dia 20 de abril de 2016, ele levou o pastor Darcy Miguel. Eu lembro que era um dia frio, pastor Darcy. Os meus filhos estavam na camperiada. Nós sempre gostamos muito de gauchada, de camperiada. Meus 2 genros e as minhas filhas estavam lá na camperiada. E naquele dia eu digo: olha, hoje 7 horas da noite, quero todo mundo em casa de banho tomado, sentado no sofá, porque hoje vai vir o pastor do irmão Salles aqui. E eram 7h30, mais ou menos, 7:45, o pastor Darcy parou a caminhoneta na frente. Aí ele desceu, eu saí lá, eu recebi, dei boas-vindas, o irmão Salles me apresentou ele, o pastor Darcy entrou com a Bíblia na mão. Eu lembro da primeira frase. O senhor lembra, pastor Darcy? Ele entrou na minha sala, cumprimentou todos os meus familiares, ele viu algo, numa estante assim. Eu lembro da primeira frase que ele falou na minha casa: aqui nesta casa falta Jesus. Aquilo me arrepiou assim, irmãos. E a partir daquele momento eu determinei de que Jesus habitaria na minha casa. Era uma quarta-feira, o dia 20 de abril. Na sexta-feira nós fomos, eu e a minha esposa, no primeiro culto, onde hoje lá embaixo é a subsede, lá era a sede da igreja. Eu lembro da primeira palavra. Sexta-feira era o culto de cura e libertação, e quem pregava era o pastor Daniel Vieira. Nós sentamos no corredor assim. Eu lembro do primeiro louvor que ontem o irmão Daniel cantou aqui: renova-me, Senhor. Primeiro louvor na igreja que eu ouvi na voz do irmão Daniel. Aquele dia foi um marco na nossa vida, irmãos. Eu lembro que durante o culto, enquanto o pastor pregava sobre Jesus acalma tempestades, ele dizia: aqui há pessoas que chegaram aqui com um mar revolto nos seus corações, mas há um casal em especial aqui que Deus tocou no meu coração, que a água já está entrando no barco, que o barco está prestes a afundar. Mas eu quero dizer para esse casal que a mão do Senhor está sobre ele, e que Jesus irá acalmar essa tempestade. Eu lembro que terminou o culto, e ele pediu que alguns irmãos viessem e nos abraçassem. Eu lembro do primeiro abraço, irmãos, dado pela irmã Neuza, pastor. A irmã Neuza se virou, veio em direção à minha esposa, abraçou a minha esposa. O capitão veio, me apertou a mão, me deu um abraço. E a partir daquele dia iniciou a nossa caminhada na chama primitiva. A partir daquele dia, eu nunca tinha entrado numa igreja, irmãos, com a minha família. Nunca. Aquele foi a primeira vez que eu entrei, o dia 22 de abril de 2016. 2 dias depois do pastor Darcy ter ido lá na minha casa. Foi um marco na nossa história. A partir daquele dia nós passamos a buscar comunhão com Deus. Eu sempre fui um homem, irmãos, que vivia o mundo, sabia as coisas do mundo.
achava que os problemas que viessem sobre mim, eu teria força para resolver. Mas eu me enganei. Há um Deus maior, e é esse Deus que nós devemos buscar a cada dia, buscar intimidade. A partir daquele momento nós passamos a frequentar a igreja. Eu lembro que os primeiros cultos que eu fui, e a primeira vez que eu senti a presença do Espírito Santo foi numa palavra do irmão Maico, lá na congregação da Tabatinga. Cada vez que eu ia na congregação da Tabatinga, eu chegava lá atribulado, porque eu ainda estava com aquela depressão, vinha aquela ansiedade, aquela coisa ruim no coração da gente. Quem já sofreu depressão sabe isso. Eu olhava para minha família, eu sabia que estava tudo bem, eu tinha me aposentado, eu tinha trabalhado 30 anos, tinha alcançado aquilo que eu tanto sonhava, mas Deus permitiu um espinho na minha carne, irmãos. E eu olhava para minha família, e graças a Deus eu sempre tive uma família ajustada. Quem me conhece sabe disso. Mas eu olhava e não conseguia ver nada, parece que tudo estava mal. Eu vivia encerrado no quarto, eu já não saía mais, eu já não convivia com meus parentes. A minha esposa me dizia, mas tu precisa reagir. Eu só sentia conforto quando eu ia nos cultos, mas eu chegava em casa e aquela depressão tomava conta de mim. Mas eu orava e sabia que havia uma mão poderosa sobre mim, e que a partir do momento em que eu aceitei Jesus, era questão de tempo para que aquela ansiedade, para que aquela depressão passasse. No dia 13 de setembro de 2016 nós nos batizamos, eu e a Vanessa. Era um dia frio, fomos batizados pelo pastor Jonas, aqui no condomínio que tem aqui. Estava um frio, estava 0 grau aquele dia. Fomos os primeiros a dar o primeiro passo para o batismo, eu e minha filha Vanessa. Continuamos aquela caminhada. A minha esposa depois se batizou, a Karen e o Juliano, meu genro e a outra minha filha, se batizaram. Nós continuamos a caminhada da fé. Mas irmãos, nesse tempo, mais ou menos já em 2018, eu tinha um problema no rim, e sabia que tinha pedra no rim. Eu fazia um tratamento no Hospital de Clínicas em Porto Alegre, e eu me hospitalizei lá, se eu não me engano, no mês de novembro de 2018, para tirar aquelas pedras no rim. Tinha detectado, através de exames, que eu tinha 22 pedras no rim esquerdo. Era aparentemente uma cirurgia simples. Eu ia ir lá, ia ser uma cirurgia laser. Eu fui lá, me hospitalizei. Eu lembro que eu me hospitalizei num domingo, na segunda-feira eu fui para a sala de operação, irmãos. Tranquilo, achando que seria algo simples. Eu ia tirar aquelas pedras e vim para casa. Os médicos me acalmaram, me disseram que era algo simples. Só que não. Eles foram comigo para a sala de cirurgia, e quando eles começaram a cirurgia, eles tiraram daquelas 22 pedras que eu tinha 2. E aí me detectaram um nódulo, um tumor maligno no rim esquerdo, do tamanho de uma moeda de R$1. Coisa que nunca tinha saído em exame nenhum. Era bem profundo no rim. Eles suspenderam a cirurgia, eu voltei para o quarto, fiquei mais 2 ou 3 dias lá no hospital. Aí o médico foi e me disse o seguinte: olha, nós vamos procurar saber a profundidade desse nódulo que o senhor tem, porque isso até então não foi detectado por nenhum exame. O senhor veio aqui para tirar pedra no rim, e nós com a câmera do laser achamos um nódulo no seu rim. O senhor vai para casa, o senhor vai voltar aqui para fazer uns exames mais aprofundados, para nós ver depois qual é o procedimento. Mas provavelmente o senhor vai precisar tirar, no mínimo, um pedaço do rim. Eu vim para casa, irmãos, passaram-se 46 dias. E nesse meio tempo dos 46 dias, eu fui 2 vezes a Porto Alegre. Fui lá para fazer um outro exame, para saber a profundidade daquele problema que eles haviam detectado. E daí mais uns dias, eu fui lá para saber o resultado daquele exame. Quando eu vim para casa pela primeira vez, eles me mandaram para casa com uma sonda interna chamada duplo J, que ligava o rim à uretra, para facilitar o escoamento da urina. E eu vim para casa com aquele duplo J, é algo interno, por baixo da pele, assim, liga o rim à uretra. Eu vim para casa com aquilo, voltei lá para fazer exames, para saber a profundidade daquele novo problema, né, para saber o que eles iam fazer. Mas no mínimo eles iam me tirar 1/3 do rim, segundo me disse o médico. Passaram-se 46 dias de angústia, de novo. A depressão voltou, a angústia voltou, mas já eram tempos diferentes. Eu já estava na presença de Jesus.
E eu agradeço porque muitos irmãos que estão aqui hoje, eu não vou citar o nome, porque tem vários aqui, nunca me abandonaram, iam na minha casa orar por mim. Quando menos esperava, alguém batia na porta, irmão Luiz, eu vim orar pelo senhor. Irmãos, irmãs, irmão Luiz Alfeu, irmã Mari, tantos irmãos Salles, a irmã Vava, outros que eu agradeço tanto a Deus, porque sempre estiveram do nosso lado. Irmãos, eu já estava fortalecido nessa época, eu já sabia que eu não caminhava mais sozinho, que aquele problema que eu estava passando, irmãos, eu podia entregar nas mãos do Senhor e descansar nele, porque eu sabia que alguma resposta ele ia me dar. Passaram-se 46 dias, no 46º dia eu voltei lá para saber o resultado daquele exame, para depois os médicos dizer o que iam fazer. Eu lembro que eu e a minha esposa viajávamos nessas vans da prefeitura. É uma viagem bastante sacrificante, irmão. Quem já fez sabe bem o que eu estou dizendo. A gente sai daqui 11 horas da noite, chega lá no hospital às 6 horas da manhã, fica numa fila esperando que o hospital abra. Quando a gente consegue vaga nos hospitais, a gente é muito bem tratado, mas até chegar lá é um sacrifício, irmãos. Quem anda para cima e para baixo aqui tratando de saúde em Porto Alegre, nessas outras cidades por aí, sabe bem o que eu estou dizendo. Eu lembro que nós chegamos lá, a minha consulta era 10 horas da manhã. Aí nós sentamos na frente de uma salinha, eu cheguei ali, me anunciei, era por hora de chegada, daí um pouquinho me chamaram, e os exames estavam tudo lá com o médico. Até então eu tinha ido lá, feito os exames, só que eles não me entregaram nenhum exame. O exame estava lá no hospital, lá, no prontuário meu lá. Cada paciente que você trata lá tem uma pasta com nome, com número. A gente tem um número lá no hospital. Eu até hoje me trato lá no clínicas ainda. Eu lembro que o doutor mandou passar, o médico mandou passar e mandou sentar numa cadeirinha na frente dele, numa mesinha assim. Aí ele pediu a minha carteirinha, a identificação com o meu número lá do hospital, meu protocolo, aí procurou ali no computador, foi e pegou o exame. Aí leu aquele exame assim, disse: o senhor veio aqui já fazer a primeira cirurgia? Eu digo: sim, vim. Diz: o que foi detectado? Eu digo: não, foi detectado um nódulo. Eles tiraram 2 pedras, pararam a cirurgia, eu ainda estou com 20 pedras no rim, e com esse nódulo que apareceu. Aí ele começou a olhar assim, olhar e me olhar, e disse: não, mas tem alguma coisa aqui que não está. Me diga uma coisa, eu não estou vendo nódulo nenhum aqui, dizer. As 20 pedras aparecem nitidamente, mas o nódulo que os médicos detectaram no dia da sua cirurgia não está aqui. Me diga uma coisa, quantos dias faz que o senhor está em casa esperando por esta nova cirurgia? De 46 dias fazem hoje, doutor. Eu tenho contado os dias, as horas e os minutos. E ele disse assim para mim, e o senhor sentiu alguma coisa neste tempo? Eu digo: sim. Há uns 10 dias atrás, 12 dias atrás, eu comecei a urinar, irmãos, eu urinava um sangue pastoso. Era um troço pastoso, assim, parecia uma gelatina. Eu passei uns 2 dias urinando aquilo. Deus colocou a mão dele na minha vida e o nódulo se desprendeu e eu coloquei o nódulo. Coloquei aquele câncer para fora. Não tinha mais nada. Ele disse: não, aqui no exame não aparece nada, aqui o senhor não tem nada, aqui o senhor só tem as 20 pedras. A mão do Senhor mais uma vez esteve sobre a minha vida. Eu e a minha esposa. Eu lembro que quando eu saí da sala, minha esposa estava sentada me esperando assim, me olhou com os olhão desse tamanho assim, apavorada, né? Eu digo: te acalma, porque a mão do Senhor está sobre nós. Não tem nada, eu não tenho nada, só tenho as 20 pedras. Aí ele marcou uma nova cirurgia, eu voltei dali um tempo lá e eles tiraram as 20 pedras do meu rim. Esse foi um milagre na minha vida, irmãos. Mas eu gostaria de continuar aqui, pastor, com a sua permissão, e contar o testemunho da minha filha, Vanessa. Continuamos firme na igreja, bênção. Eu passei a ser diácono da igreja. Depois o pastor me separou para ser presbítero, nós fazendo a obra. Tudo lá em casa, nas maravilhas, tudo nas mãos do Senhor. E em outubro de 2022, minha filha Vanessa trabalhava numa padaria. E ela se queixava já há algum tempo de uma dor nas costas. Mas a menina nova, 23 anos, ela tomava paracetamol e ia trabalhar. Ela até chegou a ir no médico, mas o médico disse: não, isso é uma dor lombar, porque tu passa o dia inteiro de pé atrás de um balcão. Mas não, irmãos, ela continuou com aquela dor, com aquela dor, que chegou um determinado tempo que ela não suportou mais aquela dor. Chegou um sábado, ela não conseguiu trabalhar, foi embora para casa. Aí ela se medicou, tomou aqueles remédios, aquelas gotinhas para dor, continuou com a dor. No domingo, irmã, no domingo, já era pela noite, já por volta das 8, 9 horas da noite, ela não suportava a dor, então nós vamos ter que levar ela no médico.
E aí eu digo para a Silvia, eu até então, pastor, eu não tinha prestado atenção. E eu cheguei e vi aquela, eu digo, mas a Vanessa está com um inchaço aqui nas costas. A gente coloca a mão assim e senta aquele ovo que ela tinha assim, irmãos. Aí a gente levou ela no plantão um domingo ali na Santa Casa e estava o doutor Gerson lá, médico de plantão. Ele olhou aquilo e achou aquilo também estranho, se interessou por ela, disse, não, vamos fazer assim. Eu vou mandar fazer uma tomografia dela agora. Chamou uma enfermeira, pegaram a Vanessa e desceram com a Vanessa até o laboratório Gulino Andrade, ali perto da Câmara de Vereador, naquele domingo mesmo. A Vanessa foi lá, fez o exame, voltou, daí a 1 hora já ia sair o resultado do exame. Irmãos, vocês não imaginam a notícia devastadora, mais uma vez. Olha, sua filha está com câncer no rim esquerdo, esse câncer já saiu para fora, e ela já está com uma infecção de 17 centímetros nas costas. A sua filha corre risco iminente de vida. Já dali levaram ela para o quarto, ela entrou numa fila preferencial lá. Eu lembro que o médico disse assim, ó, o senhor vá para casa e prepare as suas malas, as suas mochilas, porque a qualquer momento ela vai ser levada ou para Uruguaiana ou para Santa Maria. E ela corre altíssimo risco de vida. Por quê? Porque provavelmente quando nós mexer nessa infecção, ela vai sofrer uma infecção generalizada. E se ela sofrer uma infecção generalizada, vai ser muito difícil salvar a vida dela. Imagine, irmãos. Imagine nós, imagine minha esposa, imagine eu, imagine minha família, com aquele diagnóstico terrível. Mas em tudo aquilo, irmã Maélia, Deus me inquietava, sabe? Deus não me deixou eu me acomodar com aquela situação, com aquele resultado. Parece que Deus me inquietava, parece que Ele queria dizer alguma coisa para me dar uma resposta no futuro. Que eu não me acomodasse com aquela situação, que eu procurasse algo para que ele ia me dar uma resposta. Eu lembro que já fazia 2 ou 3 dias que a Vanessa estava no hospital, esperando para ser removida para a cidade de Uruguaiana ou para Santa Maria, onde surgisse a primeira vaga. E eu lembro que numa dessas noites, eu ficava até 10, 11 horas da noite, eu só ia para casa para tentar dormir. Eu lembro que era uma quinta-feira, eu não lembro bem o dia. Eu não sei como é que eu saí de lá de moto, lá da frente do hospital, fui parar lá na congregação do Parque São José lá. Eu lembro que os irmãos estavam terminando já o culto. O irmão Alexandre Garcia saiu na porta, me recebeu, eu naquele desespero. Os irmãos me abraçaram, fizeram uma corrente de oração, oraram por mim, e eu fui para casa. Mas não consegui dormir. Passei aquela noite em claro, a minha filha com aquele diagnóstico terrível, e a minha esposa com ela lá no hospital. Minha família em altas, as outras minhas filhas, meus genros. Eu lembro que eu levantei, eu acordei 6 horas da manhã e abri a porta do fundo. A minha filha, Karen, mora no mesmo pátio que eu, o pastor sabe, no fundo. Eu abri a porta do fundo e a Karen estava sentada na porta, o Juliano já tinha saído para trabalhar. E eu digo, mana, o pai está num desespero, mana. O que será que nós vamos fazer? O que será da nossa mana? E ela disse, pai, ontem de noite eu estava conversando com uma amiga. E essa amiga me disse que por que a gente não procura uma outra visão, uma outra opinião? Eu digo, mas Karen, como é que o laboratório vai errar uma tomografia, um laboratório conceituado como o Gulino Andrade? Como é que o médico vai errar? Como é que ele... Mas pai, ela me disse que tem um médico assim, o doutor, ela me deu até o nome, a pessoa deu para ela, doutor Felipe, um cirurgião, que atende apenas pela Unimed particular aqui em Livramento. Nem pelo SUS ele atendia. Eu saí dali com aquele pensamento e fui para o hospital, em torno de 8 horas da manhã, lá para Santa Casa, estacionei a minha moto ali na frente e entrei. Aquele desespero de alma, minha filha desesperada, minha esposa desesperada, nós só esperando, eu até com as malas arrumadas em casa já estava, esperando que a qualquer momento removessem ela numa ambulância para um hospital aí, ou para de Uruguaiana, ou para de Santa Maria, que eram as referências. Até então, o diagnóstico dela era de um câncer bastante agressivo no rim esquerdo, que já havia saído para fora e que estava consumindo o organismo dela já. Ele foi detectado na tomografia. E eu cheguei no hospital e falei, pastor Darcy, para minha esposa, sobre esse médico, o doutor Felipe. E eu lembro que a minha esposa disse, mas ele não atende pelo SUS, Luiz, nós estamos aqui hospitalizados pelo SUS, ele só atende pela Unimed ou particular, o que ele vai te dizer? Que não é responsabilidade dele, que a Vanessa está aqui, tem que esperar. Eu digo, não, mas eu vou ir lá. Eu lembro que um pouquinho antes das 9 horas eu peguei a minha moto, saí pela volta ali da Praça
General Osório, subia a 13 de maio, o consultório lá na esquina da Tamandaré com a 13 de maio ali, no edifício Padilha ali. Me prostrei ali, digo, vou esperar esse homem aqui. Cheguei ali, tudo fechado, ainda não havia abrido o edifício ali para os consultórios abrirem. Estacionei a minha moto, passou 10, passou 15, daí um pouquinho me veio aquele pensamento, mas o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Sabe, quando o inimigo, às vezes, ele vem e coloca as coisas na cabeça da gente, sabe? Não, vai-te embora, o que tu está fazendo aqui? Vai lá, te conforma com a situação e deixa que a tua filha vá para um hospital aí. Mas Deus me inquietava e me dizia, não, fica. E eu fiquei. Passou 9 horas, passou 9h05, passou 9h10, e eu naquela, desisto, não desisto, desisto, não desisto. Daí um pouquinho eu olhei e parou um carro no outro lado da rua e desceu um senhor. Aí ele veio em direção ao edifício ali com uma valise na mão e eu abordei ele, digo, bom dia. Eu digo, que hora abre aqui os consultórios aqui? Ele diz, agora a partir das 9. E diz, o senhor deseja alguma coisa? Em que eu posso lhe ajudar? Diz, eu procuro o doutor Felipe. Ele disse, sou eu mesmo. O que o senhor deseja? Eu digo, doutor, sou um pai desesperado. E aí contei toda a história que eu narrei aqui para vocês em relação a Vanessa. E ele disse assim, quantos anos mesmo tem a sua filha? Eu digo, tem 23 anos. Quando que ela trabalhou? Eu digo, sábado agora. 4 dias atrás ela trabalhou. Eu disse, não, mas tem algo errado aí. A sua filha não suportaria um diagnóstico desse, ela já estaria entregue no hospital há muitos dias atrás. E vou lhe dizer mais, isso que ela tem não é de hoje, nem de ontem, nem de amanhã, isso é de vários anos. Mas vamos fazer assim, eu tenho uma cirurgia marcada na Santa Casa agora, 10 horas, olha só, irmãos. Ele não era médico do SUS, ele não era médico da Vanessa, ele não tinha responsabilidade nenhuma. Mas ele disse assim, ó, eu tenho uma cirurgia marcada agora, 10 horas, o senhor me espere lá no saguão, que eu vou lá no quarto, lá dar uma olhadinha nela. Não deixe ninguém mexer, eu contei para ele que estavam para remover ela, não deixe ninguém remover ela, ninguém mexer nela, porque eu quero ver ela primeiro e quero ver as imagens daquela tomografia que ela fez. Eu lembro que eu fiquei esperando ele no saguão e passou 10 horas e passou 10h10, eu naquela ansiedade, naquele sentimento, daí um pouquinho quando eu vi ele vinha entrando, eu abordei ele, disse, não, eu já estou atrasado para a cirurgia, eu vou lá fazer a cirurgia, mas eu te prometo que entre 12h30 e 1h eu vou lá no quarto ver a tua filha. E assim ele fez. Ele fez a cirurgia, fez o prontuário do paciente que ele operou e foi lá no quarto ver a minha filha. Eu lembro que ele chegou, perguntou quem ela era, pediu para olhar as costas dela, ela virou as costas para ele, pastor, quando ele tocou assim, ela urrou de dor. E ela disse, mas ela tem uma lesão muito grande. Mas olha, uma lesão que enche a mão assim, ó. Era um ovo assim, irmãos, que ela tinha, ela gordinha, ela sempre foi gordinha, tinha aquela lesão assim. Mas ele mais uma vez disse, não deixe mexer nela, porque eu vou lá, onde é que está a tomografia que ela fez? Eu digo, está ali, a minha esposa disse para ele, está ali na enfermaria ali, ó. Eu vou lá olhar aquela tomografia. Irmãos, como é maravilhoso a mão de Deus sobre a nossa vida. Vocês acreditam que ele voltou lá na enfermaria, olhou a tomografia, né? Se pôs contrário àquela tomografia, disse, não, tem algo errado aqui. As imagens não condizem com o que o médico fez no relatório dele. Não, tem algo errado aqui. O que ele fez? Ele chamou o doutor Marcelo, o diretor do laboratório Golino Andrade, sentaram juntos de tarde naquele dia, analisaram o exame e descobriram que o que a minha filha tinha não era câncer. Imagina se tivesse levado ela para a cidade lá de Uruguaiana, ela poderia ter ido. Porque ela ficou ali até então saber que o resultado que ela tinha não era de câncer, uns 10 dias, esperando uma vaga que não surgia nos outros hospitais. Ele contestou aquele laudo, e o que a minha filha tinha, sim, o rim havia perdido a função, e porque o rim havia perdido a função, e tudo aquilo que ela ingeria e que deveria ir para aquele rim, ficava ali fora. Então foi formando aquela infecção, tipo um furúnculo. O rim estava sem função. E aquilo que ela tinha era o tipo de um furúnculo, uma infecção, mas que ela corria um sério risco, que se aquilo rebentasse, ela não se salvaria. Ela ficou no hospital mais uns dias, e aí fomos para o hospital de São Gabriel, nos chamaram lá em São Gabriel. Dr. Mateus, eu nunca vou me esquecer o nome dele, um rapazinho de 39 anos de idade. Nós chegamos lá, levaram a Vanessa numa ambulância, fui eu, meu outro genro, Gustavo, a outra minha filha, fomos no carro atrás.
ela se hospitalizou lá no hospital, foram com ela direto para a UTI. Aí o médico conversando comigo, diz ele assim para mim: vocês são da onde? Não são daqui não, nós somos de Livramento. E ele disse: olha, eu vou dizer uma coisa para vocês chegaram aqui já num estado, nós precisamos rezar, diz ele para mim, para que não seja tarde. O senhor acredita em Deus? Eu digo: eu sirvo a um Deus que pode tudo, a um Deus que cura, a um Deus de milagres, e eu sei que a mão do Senhor está sobre a minha filha. A minha filha ficou um dia na UTI, e no outro dia ela foi para a sala de cirurgia. Ela precisava fazer 2 procedimentos. Primeiro, se curar daquela infecção, fazer uma cirurgia, tirar aquela infecção. Depois, passou um tempo, tirou o rim. Eu lembro que quando entraram com ela para a sala de cirurgia, numa maca, assim, os enfermeiros, o doutor foi entrar para fazer a cirurgia e me chamou num canto, eu e a minha esposa, e disse assim: se nós sairmos com ela daqui entubada, o senhor não se assuste, porque a cirurgia dela é de alto risco. Existe a probabilidade de nós, quando cortarmos aquela infecção que ela tem, ela se generalizar pelo corpo. E se ela se generalizar pelo corpo e ela sofrer uma infecção generalizada, vai ser muito difícil salvar a vida dela. Provavelmente a gente saia daqui com ela entubada para a UTI. A gente já tem experiência nesses casos e várias vezes aconteceu esse tipo de coisa. Não é a primeira vez que a gente vai fazer esse tipo de cirurgia. Entraram com ela para a sala de cirurgia, irmãos. 2 horas depois saíram. A Vanessa numa maca sorrindo, sorrindo e pegando da minha mão: paizinho, eu estou aqui, paizinho. Eu estou aqui, paizinho. Mais uma vez. Eu gostaria, pastor, que o senhor me desse permissão de eu chamar minha família aqui em cima. Minha esposa, minhas filhas. Hoje estão todos aqui, irmãos. Hoje eles vieram todos aqui. Para concluir, irmãos, a Vanessa fez essa cirurgia lá em São Gabriel. Eles tiraram 2 litros de pus de dentro da minha filha. A minha filha se recuperou daquela primeira cirurgia e agora em setembro do ano passado ela precisou voltar novamente ao hospital para tirar o rim. Ela tirou o rim, mas por honra e glória do Senhor ela está aqui curada. Aleluia! O que eu vejo nesse tempo todo, irmãos, que em todas as tribulações que eu passei na minha vida até hoje, a mão de Deus sempre esteve sobre mim. Mesmo nos tempos em que eu não servia a Ele. E algumas vezes nós nos perguntávamos, eu e a minha esposa: já imagina se nós tivéssemos passado por tudo isso e só não tivéssemos aceitado Jesus? Se nós ainda caminhássemos sozinhos? Graças a Deus, irmãos, estamos aqui. E para a honra e glória do Senhor, firme nos seus caminhos. E hoje eu posso dizer que verdadeiramente Deus habita na minha casa. Amém? Glória a Deus.